10h14, confirmando a hora certa. Você, querido ouvinte, que acompanha a Band News, sabe, né, que a gente está numa semana de aniversário. A gente está comemorando os nossos 19 anos aqui em Belo Horizonte, em outras cidades da nossa rede. E a gente está numa semana de estreias, ou com estreias, e estreias em dose dupla. Uma delas, inclusive, eu já vou trazer aqui a vinheta que você vai ouvir sempre às quartas-feiras. Vai ter uma outra na sexta-feira. Como assim? Pois é isso, conteúdo duplo, mas com a mesma dupla, com o mesmo casal. A vinheta que você vai ouvir sempre às quartas-feiras, dentro aqui do nosso jornal, com reprise ao longo da nossa programação, será esta aqui. Café com História, com Luísa Dalcin e Rafael Sete Câmara. E não é que eles já estão aqui? E aí, Luísa, Rafa, bom dia. Bom dia, gente. Prazerzão estar aqui com vocês. Bom dia, um prazer e feliz aniversário. Né? Pois é, obrigado, gente. A gente está muito, muito feliz. Convido vocês, inclusive, a entrarem lá no nosso YouTube, na página Band Minas, para assistirem aqui junto com a gente, a Luísa e o Rafa participando aqui da nossa programação. A gente vai falar um pouco sobre o que serão, né, essas duas colunas que eles vão estrear aqui com a gente já nessa semana. Uma que a gente vai acompanhar, inclusive, hoje, depois do nosso papo. E umas sextas-feiras e um pouquinho do trabalho dos dois também, porque a Luísa e o Rafa são jornalistas, fazem um trabalho já bacana, uma curadoria bacana sobre história de Belo Horizonte, se a gente pode falar assim, de um jeito muito bacana, que é com passeios, inclusive, aqui pela capital. E um outro trabalho também, né, acho que em paralelo, dá pra gente falar isso, de curadoria de lugares, de boas experiências gastronômicas pra gente comer e beber bem. Acho que passa muito por isso. Inclusive, gente, queria que vocês falassem também perfis de rede social, enfim, para as pessoas já seguirem, acompanharem tudo isso. Eu sei que é muita informação, então vamos por partes. Bom, começar por partes, então. A gente tem dois. Vira só o microfone para ela mais, Rafa. A gente tem 2 Instagrams, né? Que a gente publica algumas histórias de BH, causos de BH, fofocas dos anos 20, dos anos 30, lá do comecinho da cidade, que é o Caminhadas BH, @CaminhadasBH. Então, também esse é o Instagram que a gente tem as nossas caminhadas, né? Os nossos passeios. O Rafa conta um pouquinho sobre eles. E a gente tem o Instagram gastronômico, que é o @ondecomer-e-beber, que é onde a gente coloca cafés, bares, botecos, restaurantes, cervejarias. Listas, muita coisa. Lista de tudo quanto é coisa gastronômica aqui de BH, que é muito bacana, que a gente gosta demais. É isso. Ô, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os passeios. Inclusive, provavelmente, muitos dos nossos ouvintes viram muitas reportagens, inclusive, falando sobre isso, né? Da iniciativa, que é super diferente, na verdade. Em BH, eu não conheço algo parecido. Pois é, eu cresci, né, ouvindo essa história de que BH não é um lugar turístico, não é um lugar com muita coisa para fazer. E a gente criou esses passeios há 3 anos. Foi bem durante a pandemia ali, em que dava para fazer coisa ao ar livre naquele momento, mas que não tinha restaurante aberto, não tinha bar aberto. E a gente criou os passeios, que eram caminhadas temáticas, né? Mas naquela época todo mundo de máscara, 2 metros de distância, né, um do outro. E hoje em dia tá aí com um grupo de 15 pessoas normalmente. São passeios temáticos e que isso é muito curioso. A maioria das pessoas que faz passeio com a gente é aqui de BH. É Belo Horizontino mesmo. Então tem passeio literário pela BH do Carlos Drummond de Andrade, passeio pela BH da Hilda Furacão, do Clube da Esquina, né? Passeio pela história do futebol em BH. Né? Então são várias opções aí que a gente foi criando ao longo desses anos. Um mar de opções entre montanhas, né? Exatamente. Bom, primeiramente, queria dar bom dia ao casal, né? E bem-vindos à Band News, você, Luiz e Rafael. Acho que só temos a ganhar com esse conteúdo que vocês passam a ofertar pra gente a partir de agora. E eu queria saber um pouco, assim, pro nosso ouvinte já entender, né? Porque eu sigo várias páginas desse tipo, né? Tem aquela Rio Antigo, que é ótimo, né? Faz um passeio pelos casarões do Rio, quantas histórias desses casarões, né? E outras experiências. Mas eu acho que Belo Horizonte maltrata muito mal a sua história de uma forma geral, né? A gente vê poucas coisas, cada vez mais casas históricas destruídas para dar lugar a prédios, por exemplo. Eu queria que você desse um exemplo aí, né? Como é que é esse traje, como funciona essa, né? Pegar, por exemplo, essa do Drummond, qual que é a proposta? Vocês andam, são quantos quilômetros? Como é que é? Vocês conseguem entrar nos locais ou é sempre do lado de fora mesmo, mostrando ali onde viveu, onde trabalhou, enfim, como funciona isso? Então, por exemplo, para do Drummond, são 2,5 km, a gente começa na Igreja da Boa Viagem, que é o marco zero de Belo Horizonte, embora que ainda não oficial, mas é ali que a cidade começou, lá na época de Curral del Rei. E aí nós vamos percorrer toda a João Pinheiro, Praça da Liberdade, descer a Rua da Bahia e terminar lá na Rua Sapucaí. Dá 2,5 km, é uma caminhada tranquila, assim, não tem, né, grandes dificuldades.
E sim, algumas delas a gente entra. É muito comum a gente entrar no Museu da Moda, né? As pessoas se surpreendem porque está ali e a gente não entra, é de graça, tem exposição, faz parte, mas nós, Belo Horizontinos, às vezes não entramos lá. A gente costuma entrar também na Casa Fiat de Cultura, que tem um painel do Portinari lindíssimo ali bem na entrada, que conta justamente a história da fundação de Belo Horizonte. Então, sempre que dá para entrar num espaço, a gente entra. Eu acho que a ideia é exatamente essa que você falou. Conhecendo a história, a gente contribui de alguma forma para a preservação dos lugares, porque a gente conhece a importância deles, né? E do Museu da Moda já é engraçado. Ok, eu acho que... mas ainda tem muita gente que se confunde, na verdade, né? Achando que na igreja, sobe a Bahia lá, faz o sinal da cruz passando. A fachada é maravilhosa. Já vi muita gente mesmo fazendo isso. Era o Museu de Mineralogia, né? Antes, né? Depois agora o Museu da Moda, enfim. Mas muita gente nem tem ideia da história daquele prédio, enfim, né? E desses passeios que vocês fazem, né? Com os grupos aí de pessoas, vocês também tiram novas histórias? Sempre, o tempo todo. Sempre tem alguém que aparece contando, então, por exemplo, no caso do furacão, né? Sempre tem alguém que diz assim, então, mas o meu avô, ele trabalhou com o Roberto Drummond e ele lembrou de uma história, e aí a pessoa conta uma história e a gente fica, nossa, essa história é incrível. Isso acontece muito, né? É muito frequente. Eu acho que acaba sendo uma construção, né? Do primeiro passeio lá atrás, 3 anos, para hoje, muita coisa veio dessa cultura popular mesmo, das pessoas que têm histórias de BH. Aí a gente vai lá, investiga, óbvio, para ver, né? O que tem sentido, e aí depois até agrega a caminhada de alguma maneira. As próprias histórias da caminhada são fofocas de época, né? Então, na verdade, muita coisa foi escrita nos livros, por exemplo, do Pedro Nava, são relatos orais daquela época, de coisa que ele escutou, que ele leu em algum lugar. Então, nem sempre existe uma documentação daquilo. É tudo fofoca de outro tempo que a gente vai juntando e vai... Eu já ia perguntar isso. Tem alguma coisa do Pedro Nava? Porque, né, talvez seja o maior memorialista aqui de Belo Horizonte, né? Tem, assim, falou de uma Belo Horizonte que quase não existe mais, mas é incrível os livros dele, as descrições, né? Tem algum passeio próprio dele ou ele aparece no meio de outros passeios? Ele aparece, eu acho que em todos os passeios de alguma forma, porque ele é a maior fonte de informação, justo por isso, né? Ele era um grande memorialista, amigo de todo mundo, amigo do Carlos Drummond, então ele registrou todas essas histórias, livros como Chão de Ferro, Beira-Mar, essa BH dos anos 20. Então ele e o Carlos Drummond acabam sendo as maiores fontes de informação para esses passeios, principalmente na caminhada que a gente chama de Páginas Viradas, que é a BH dos anos 20, que é a BH deles, né? Então, ele com certeza está muito presente. Eu sou super fã, assim, adoro o Pedro Nava. A gente fala que eles eram artistas e arteiros, porque eles faziam cada coisa naquele tempo lá. 2 jovenzinhos tocavam terror no BH daquele tempo. Inclusive, o Drummond quase não, né? Tacou fogo. Vamos já falar da nossa estreia, Rafa? Dar uma antecipada que a gente vai rodar na sequência? Pode falar. Então, o Carlos Drummond de Andrade e o Pedro Nava, eles eram, nessa BH dos anos 20, eles causavam, né? Eles terror causavam, mesmo. Inclusive, assim, davam um certo medo em políticos, né? Na polícia, porque sabiam que eles iam aprontar em algum momento. E aí, nos anos 20, eles tacaram fogo numa casa que está ali até hoje, na Praça da Liberdade, né? Que é o Salão Vivaco, atrás da Praça da Liberdade, Gonçalves Dias com Sergipe. E é uma história que a gente acabou esquecendo, mas que na época foi um impacto para Belo Horizonte tremendo. Aí que eles nunca negaram ao longo da vida deles, eles deram várias entrevistas sobre isso. Bom, e a gente vai conhecer, nós juntos, essa história agora. Café com História, com Luísa Dalcin e Rafael Sete Câmara. Numa BH de tempos atrás, ainda pequenina e pacata, 2 adolescentes entediados se aproximam de um casarão de paredes vermelhas. É madrugada e as ruas cheiram a jasmim e dama da noite, perfumes que vêm da Praça da Liberdade. A cidade dorme em meio à acende e apaga dos vagalumes. O casarão fica na esquina das ruas Gonçalves Dias e Sergipe. Os jovens se aproximam do quintal da casa, onde mora uma família enorme, pai, mãe e 15 filhos. Ali, eles riscam um fósforo só de zoeira. Os dois deixam as fagulhas para trás e vão dar um passeio pela Praça da Liberdade, até que percebem, assustados, que o foguinho alcançou um depósito de móveis velhos no porão da casa. Virou incêndio. Os jovens correm para alertar a família e ajudam a combater as chamas. A família corre para a rua. Pijamas e camisolas tomam conta da noite e os 2 jovens incendiados são parabenizados como heróis. Afinal, eles deram um aviso e ainda ajudaram a combater o incêndio. Os nomes dos 2? Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, 2 dos escritores mais importantes da nossa história. O episódio do incêndio aconteceu há 100 anos e o casarão ainda está lá, do ladinho da Praça da Liberdade. É o Salão Viváqua.
Projetado em 1909, ele virou moradia para a família Viváqua no começo da década seguinte. O pai, Antônio Viváqua, era italiano. A mãe, Dona Etelvina, era capixaba. A família morava em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e se mudou para BH porque um dos filhos, o Aquiles, estava com tuberculose e o tratamento indicado era o clima de montanha. Esse clima transformou BH em uma das principais cidades sanatoriais do Brasil. Apesar da doença, Aquiles era um jovem ativo, poeta. Logo ele fez amigos, entre eles os escritores Pedro Nava e Carlos Drummond de Andrade. O Salão Viváqua passou a receber saraus literários e virou o ponto de encontro da geração de 1920, numa outra Belo Horizonte, como mostra o relato de Eunice Viváqua, uma das filhas mais novas. Nossa rua era tranquila. Já de manhãzinha, vinha o padeiro com a sua carroça puxada a burro. Carroça chiadeira, cheirosa, repleta de pães torradinhos. Vinha o leiteiro de burrico ensinado, sacolejando os latões de leite. Vinha o jornaleiro e logo depois o verdureiro, com balaios repolhudos. Mas se Carlos Drummond e Pedro Nava eram amigos dos Viváqua, por que eles colocaram fogo no quintal da família? Na época, o incêndio foi parar nas capas dos jornais e surgiu o boato de que o motivo era mandar as mulheres Viváqua para fora de casa no meio da madrugada e assim vê-las de camisola. Mas Nava e Drummond sempre negaram essa versão. Segundo o poeta, as chamas começaram num momento de tédio e insensatez mental. Quando você passar pela rua Gonçalves Dias, ali pertinho da Praça da Liberdade, e observar o Casarão Vermelho, lembre-se, esse talvez seja o endereço mais importante para o modernismo mineiro. Um prédio que testemunhou de perto os feitos artísticos e arteiros dessa dupla. Drummond, inclusive, fez um poema sobre o Salão Viváqua. Drummond e Nava viraram estátuas e hoje dão as caras ali atrás da prefeitura, na esquina das ruas Goiás e Bahia. Eu sou Rafael Sete Câmara. E eu sou Luísa Dalcin. E essa e outras histórias você confere aqui na Band News e no Instagram, @caminhadasbh, do Movimento BH a Pé. Experiência, imaginando a terceira, senti até o perfume do jasmim ali na Praça da Liberdade. Maravilha. Muito legal, muito bacana. Ele fala de uma outra BH, né? Essa questão do clima ameno, que a cidade era procurada como uma cidade sanatório, né? Noel Rosa veio para Belo Horizonte, década de 30, né? Detestou Belo Horizonte, mas esteve aqui, ele registrou a passagem dele por aqui porque ele tinha tuberculose, né? Veio para se tratar, enfim. Muitas histórias, acho que a gente vai ouvir muitas dessas histórias aqui, né? A ideia é essa, com a curadoria do Rafa e da Luísa. Isso às quartas-feiras, porque às sextas-feiras a gente vai ouvir esta vinheta aqui. Café com Broa. Aí é isso, né? No ritmo de sextou, né? No ritmo do comer e beber bem, né? Da capital mundial dos botecos, aquela coisa toda, né? Essa coisa que a gente sempre fala, mas que é verdade, né? A opção não falta aqui nessa cidade. E com a ajuda do Rafa e da Luísa, a gente vai tentar trazer para você boas experiências. Queria que vocês falassem um pouquinho do Onde Comer e Beber, que é o filho mais bombado aí, né? O Onde Comer e Beber foi uma coisa que foi uma insistência de vários amigos nossos. Chega só mais perto, Luísa, por favor. Foi uma insistência de vários amigos nossos, porque a gente sempre deu muita dica de comida, a gente sempre gostou de sair para comer. Eu sou sommelier de cerveja, então eu sempre estudei, sempre gostei muito. E aí o pessoal vinha sempre pedir a dica e falava, por que vocês não escrevem sobre comida? E a gente nunca tinha pensado nisso, aí foi na pandemia também. Nós dois trabalhamos com turismo, então na pandemia foi um momento que a gente ficou muito ali repensando tudo na vida, né? E a gente resolveu criar essas dicas gastronômicas, que começou como dica de delivery, né? Dica de pequenos produtores que faziam entregas e tal, para ajudar, né, nesse momento. E aí, conforme a abertura foi acontecendo, a gente foi expandindo para restaurante, cervejaria, café e hoje é o que a gente faz e a gente adora, né? Comemos bastante. Engordamos também, a vida vai, né? A gente vai engordando, vai trabalhando, vai indo assim. Isso que eu ia perguntar, se vocês comem mesmo, porque sei que eles são amigos de vocês também, o também casal, o Bernardo e a Renata, que queridos do Once Vai, que já estiveram aqui com a gente. O Bernardo não é muito de comer, ele é bom do vídeo e tudo mais, mas assim, come pouco, na verdade. E você, Rafa? É lógico que na hora o que aparece no Instagram não é exatamente o dia a dia, porque às vezes num dia que você grava, né, cenas que vão ser exibidas ao longo de toda uma semana. Então o pessoal às vezes fica até preocupado, mas você comeu hambúrguer na segunda, pizza na terça. Não é bem assim também. Você sai o dia inteiro, gente. Não, ninguém sai o dia inteiro, né? A gente vai selecionando o conteúdo e tal. Mandar um abraço, inclusive, né, pro Bernardo e pra Renata, nossos amigos queridos.
que tiveram aqui também e abriram até essa porta aí pra gente, né? Total, muito gratos. total. Dois maravilhosos mesmo. Bom, todas as sextas-feiras a gente vai trazer o Café com Bro aí pra gente ir começando nesse ritmo aí do fim de semana mesmo. Agora com a ajuda do Rafa e da Luísa. E muito ouvinte aqui mandando mensagem. Da parte aqui de história que a gente falou primeiro, eu lembro muita gente, nossa, que bacana. Tava faltando isso aqui na Band News. O nosso ouvinte, acho que o Magalhães, isso. Final de telefone 1913, falando, muito bom isso. Final de telefone 01243, falando, poxa, mais um conteúdo bacana aqui na Band News. E é isso, tenho certeza que vai ser bacana mesmo. A gente ouvir um pouquinho da nossa história, né? Numa rádio de notícias, ou news factual, né? O que tá acontecendo agora e tal, mas a gente tem que voltar os olhos um pouquinho também, né? Pra nossa história, é o que a gente vai fazer aqui com os dois. Pessoal, muito obrigado, viu? É isso, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, estamos bem ansiosos, né, Lu? Obrigada, estaremos aí então com todo mundo toda semana. Isso. Às quartas e sextas-feiras, a gente aguarda vocês.